Boas. Para este vídeo eu decidi falar acerca da forma como uma pessoa pode ou usa o tempo e de que forma é que se pode enquadrar dentro destes perímetros, que é investir na nossa escravidão, uh, sendo ela algo muito abrangente, ou investir na nossa liberdade e na nossa libertação, sendo isso também algo muito abrangente. Vamos imaginar a vida de uma pessoa normal. Uma pessoa que tem tempo limitado. Todos nós temos tempo limitado, recursos limitados, dinheiro limitado, tudo limitado. E nós temos de fazer escolhas. Temos de fazer escolhas com o tempo limitado, com os recursos limitados, com o dinheiro limitado, com tudo limitado. Isto não é necessariamente uma perspectiva negativa relativamente à vida. E é a partir dessas escolhas nós vamos construindo uma forma de viver a vida, de sentir a vida, de percepcionar a vida, de conseguir a vida. Então nós temos mil e uma formas de agir. Vamos imaginar que uma pessoa nasce numa sociedade, uma pessoa tem determinado enquadramento de família, e vamos perceber, por exemplo, o que é o ser contemporâneo ou não ser contemporâneo. Temos de perceber que, por exemplo, isto é muito relativo. Uma família que... Porque há famílias hoje em dia, nós temos internet, já existe há muitos anos, mas há famílias que não têm internet, que não usam internet. Nós podemos ter na mesma época, no mesmo ano, por exemplo, no mundo, isto para, discutir, para refletir acerca do conceito de contemporaneidade, pessoas a viver na Idade da Pedra e pessoas a viver profundamente atualizadas com todas aquelas tecnologias, todo aquele saber que uma pessoa encontra, por exemplo, com a internet, porque a internet veio abrir portas para... veio globalizar completamente o mundo. Então, cada vez mais as pessoas têm possibilidade de... ou têm um leque mais abrangente de possibilidades de escolha. Portanto, desde que uma pessoa nasce, como eu estava a falar, uma pessoa nasce dentro do enquadramento de família, dentro num país, por exemplo, dentro de uma dimensão sociocultural, e uma pessoa vai incorporando valores, vai incorporando formas de pensar, vai incorporando muitas vezes uma religião, até de forma acrítica, muitas vezes. Uma pessoa vai imitando uma data de comportamentos, e o grande problema é uma pessoa imitar de forma acrítica, de forma inconsciente, sem refletir, só porque sim, só porque é tradição, só porque é convenção, só porque é hábito. E uma pessoa vai ter muita possibilidade de escolhas. Por exemplo, uma pessoa liga à televisão. Na televisão, principalmente uma pessoa não tiver só os canais públicos, uma pessoa tem, naquele momento, uma pessoa está a ver canais, uma pessoa pode escolher ver documentários. Documentários para desenvolver a sua consciência. Ou uma pessoa pode ver coisas daqueles chamados reality shows, que muitas vezes associados à futilidade. Uma pessoa pode escolher muitas coisas. Uma pessoa todos os dias pode escolher muitas coisas. E sempre que uma pessoa faz uma escolha, uma pessoa cria um foco na nossa vida, uma pessoa está a investir em algo. Há pessoas que por exemplo, como não têm autoestima, como não estão centradas nela mesma, ainda não perceberam isso também, cada pessoa descobre a seu tempo, a pessoa projeta a sua vida nos outros. E vamos imaginar uma pessoa que incorporou esses valores, projetar a vida nos outros, projetar a vida no príncipe ideal ou na princesa ideal, e todos os dias investir nisso, todos os dias investir nisso. Todos os dias investir, nem sequer nela mesma, nem sequer no relacionamento, todos os dias investir noutra pessoa. Todos os dias investir noutra pessoa. De repente a pessoa quer ir à sua vida e separa-se, e é uma tortura, é uma perda enorme, porque uma pessoa anda a investir todos os dias em algo que no fundo está fora de si. E porquê é que eu falei de investir na escravidão e investir na liberdade ou na libertação? Vamos imaginar, por exemplo, como eu gosto muito de fazer referência, as 4 novas verdades do budismo. Que o sofrimento existe, a ignorância é a causa de sofrimento, o desejo é a causa de sofrimento, todo esse tipo de coisas fantásticas, não vou entender, por si só, em que a ignorância causa sofrimento. A causa de sofrimento é a ignorância. Agora vamos imaginar todo o leque de possibilidades que nós temos na nossa vida, em que nós podemos escolher ou dedicar um tempinho da nossa vida para aprender coisas novas, para descobrir coisas novas, para meditar, para desenvolver filosofia, adquirir conhecimentos de filosofia, de ciência, de autoconsciência,
entre espiritualidade, todo esse tipo de coisas. Nós temos essas possibilidades. E ainda mais lembrando aquela frase: quem não dedica tempo para cuidar da sua saúde, um dia terá de dedicar tempo para cuidar da sua doença, todo esse tipo de coisas. E todo aquele discurso que eu tenho da importância da filosofia, não só para a cura de doenças, mas para evitar as doenças, por causa da questão da radicalidade filosófica, isto em termos de consultoria filosófica, por exemplo, e de aconselhamento filosófico. Em que é que uma pessoa está a investir na sua vida? Uma pessoa está a investir na sua libertação? Uma pessoa está a investir na sua liberdade? Uma pessoa, e aqui é importante, o conhecimento é muito importante para a liberdade, porque a nossa ignorância ela restringe-nos muito. Ou uma pessoa está a investir na escravidão. Ou uma pessoa está a investir em algo que está fora de si, algo que no fundo não realiza nada nem ninguém. Vamos imaginar uma pessoa que é assalariada, uma pessoa que tem um salário. Esse salário é limitado. Toda a gente que é assalariado de uma maneira ou de outra, todos nós temos recursos limitados. Mesmo um milionário, ele toma um café, ele fica com menos aquele dinheiro de café na sua conta, mesmo que não faça diferença nenhuma. Então nós temos de fazer escolhas com nossos recursos limitados. E que escolhas é que nós fazemos? Nós investimos na nossa consciência, na nossa felicidade, ou nós investimos em algo que está fora de nós, que é só um investimento que muitas vezes cria vínculos e cria ainda mais apegos a algo que nos faz ficar cada vez mais escravos? Em que é que nós investimos o tempo que nós temos, os recursos que nós temos, tudo aquilo que nós temos à nossa disposição? Quando uma pessoa repara, por exemplo, que há milhares, milhões de pessoas doentes, profundamente mergulhadas em comprimidos, frustradas, insatisfeitas, é uma decadência enorme. Se uma pessoa for estudar em que é que elas investem ou em que é que elas investiram todo o seu tempo, recursos e não sei o quê, uma pessoa vai compreender que já era de prever, investindo, isto sem julgamentos nem moralismos, isto em termos terapêuticos, já era de prever, ou já é de prever, se uma pessoa investir muito numa coisa e puser de lado outras coisas que são prioridade, o que é que vai surgir daí, a prioristicamente? Por exemplo, uma pessoa que só investe no trabalho, é trabalho, trabalho, com aqueles arquétipos socioculturais e ideológicos de competição, de aparências. Eu tenho de ter dinheiro para ter estatuto, eu tenho de ter isto, eu tenho de ganhar mais, porque quanto mais eu ganhar, mais qualidade de vida terei. E uma pessoa dissocia qualidade de vida de saúde, e se uma pessoa só trabalha, não dedica tempo para cuidar da saúde, terá de dedicar tempo para cuidar da sua doença. Uma pessoa está a investir em quê? Porquê é que as pessoas querem tanto poder, no fundo, o dinheiro, o reconhecimento, todo esse tipo de coisas? Porquê é que as pessoas querem tanto isso? Porquê é que as pessoas investem tanto nisso? Imaginando, por exemplo, quando uma sociedade é profundamente capitalista, o interesse, o capital é o dinheiro, é que uma pessoa imagina uma pirâmide e a pessoa só tem sucesso quando está lá em cima. A pessoa nem sequer associa sucesso a saúde, felicidade, tempo para estar consigo mesmo, ou tempo para desenvolver a autoconsciência, a auto-harmonização. Não, mas a pirâmide é preciso estar lá em cima. Para ganhar a competição máxima, que é ser melhor do que a maioria das pessoas. Quando uma pessoa está a investir nisso, porquê é que uma pessoa está a investir nisso? Porquê é que as pessoas investem tanto tempo em coisas que não têm nada a ver com elas, que não lhes devolve nada, em que não desenvolvem a autoestima, a autoconsciência, o autoconhecimento, o que é que são no meio do cosmos, o que é que são, o que é que vieram aqui fazer, o que é que estão aqui a fazer? Quando as pessoas não investem em nada disso, quando as pessoas investem em algo que no fundo às vezes é só um mecanismo inconsciente que as pessoas arranjaram por causa de arquétipos socioculturais que imitam de forma inconsciente para como é que eu ia dizer, para compensarem a falta de autoestima, porque a falta de autoestima leva a que uma pessoa faça de tudo para se sentir valorizada pelos outros. Às vezes a necessidade de poder que uma pessoa tem é só para se sentir valorizada pelos outros. Olhem para mim que eu estou numa casa melhor do que a tua, olhem para mim que eu estou num... Olhem para mim, é sempre assim, olhem para mim que eu estou num carro melhor que o teu, olhem para mim que eu tenho isto mais do que tu, olhem para mim que eu tenho mais aquilo, que eu tenho mais aquilo outro, olhem para mim. Deem-me atenção. Reconheçam-me. Valorizem-me. Perceberam que às vezes uma pessoa, por não ter a autoestima, por não trabalhar a autoestima, isso implica uma pessoa dedicar tempo a estar consigo, uma pessoa desenvolver a autoconsciência, um processo de auto-harmonização, que não tem nada a ver com a exclusividade, o regime de exclusividade de ganhar dinheiro. Quando uma pessoa não desenvolve essas questões interiores profundas, que
tem a ver com a autoestima e com a autoconsciência, uma pessoa acaba por investir em coisas que não têm nada a ver com isso, mas que servem para devolver isso. E isto acaba por ser um discurso acerca da felicidade. Porque muitas vezes as pessoas perdem vidas em busca de uma falsa felicidade, em busca de um falso sucesso. Há pessoas que têm ou tiveram tudo aquilo que poderia ser, o que é desejado socialmente. É o dinheiro, a fama, o poder, o reconhecimento, a aceitação, a admiração e todo esse tipo de coisas. Mas dentro delas mesmas estava um vazio, uma solidão, uma falta de autoconsciência, uma falta de autoestima profunda. Porquê? Porquê é que as pessoas se suicidaram, mesmo tendo tudo? Porquê é que as pessoas se suicidam muitas vezes, mesmo tendo tudo aquilo que poderia ser desejado e que é desejado pelas pessoas? Porque aqui dentro não foi nada trabalhado. Porque não se deu atenção àquilo que se sente, àquilo que se pensa, àquilo que se é. As pessoas viveram a vida toda focadas em chegar ao topo da pirâmide para que depois, olhando de lá acima, lá para baixo, ver pessoas a valorizarem, a reconhecerem, a darem atenção, a desejarem. Mas o vazio continua. Porque a autoestima é uma coisa que acontece de dentro para fora. Então, todos os dias nós fazemos escolhas e nós estamos a investir em quê? Em algo profundamente intrínseco? Em descobrirmos aquilo que nós somos? Cosmologicamente? Espiritualmente? Ontologicamente? Metafisicamente? Filosoficamente? Antropologicamente? Em desenvolvermos a nossa autoestima, o nosso bem-estar interior? Temos tempo para nós, para cuidar da nossa saúde, para não termos depois de cuidar da nossa doença, por negligenciarmos completamente a nossa saúde. Porque as pessoas às vezes focam um sucesso, imaginam um sucesso que tem de ser sempre, quase sempre. Está lá em cima da pirâmide e a projeção de outra pessoa. Mas depois põe de lado a saúde. A pessoa dedicar tempo para conhecer-se a si mesma, para comer em condições, harmonizar-se, meditar, fazer aquilo que gosta. E depois, porque é que as pessoas sofrem tanto, sofrem mesmo, e depois confundem, acham que o amor, quando uma pessoa tem problemas de relacionamentos, uma pessoa tem com problemas amorosos, problemas de amor. Não, uma pessoa está com falta de amor. Uma pessoa que desenvolveu a sua independência emocional, a sua independência intelectual, a sua autoestima profundamente, uma pessoa que não tem medo de estar sozinha, uma pessoa que gosta de si, uma pessoa que matou o desejo. Isto é uma coisa que só estudando o budismo ou estudando filosofias tenham a ver com isso é que uma pessoa consegue compreender. Porque o desejo, uma pessoa está sempre a desejar o outro, pressupõe. A paixão é uma doença, é preciso ter noção. É um distúrbio. Eu sei que é difícil entender isto, mas é. É uma pessoa que coloca sempre a pensar no outro, sempre a pensar que está consciente completamente o outro. A pessoa está a fugir da solidão que sente, com a paixão, por exemplo. Então, matar o desejo pressupõe, ou tem a ver com matar a carência. Uma pessoa está sempre a desejar o outro, o desejo pressupõe a carência. Falta aqui alguma coisa. Então eu preciso do outro. Depois a pessoa constrói a sua vida com projetando a sua vida no outro, o príncipe encantado ou na princesa encantada. De repente há uma separação, ou outra pessoa está com outra pessoa, e é um sofrimento profundo enorme, uma sensação de perda. Essa sensação de perda aconteceu porque houve o apego. Porque as pessoas, e o apego pressupõe a falta de amor, a falta de autoconsciência, pressupõe a solidão, pressupõe um vazio, pressupõe uma compensação. Então, grande parte dos problemas que as pessoas chamam de problemas amorosos são, no fundo, problemas de falta de amor. Falta de amor próprio. Falta de autoconsciência. Falta de auto-harmonização. É questão de investir em quê? Investir na escravidão, numa relações de escravidão, de apego, relações de apego é de escravidão. As pessoas tanto, num dia para o outro, tanto amam, como de repente odeiam. Que amor é este que de repente passa a ódio? Porque as pessoas projetam, as pessoas sentem uma solidão profunda. Acho que é um dos grandes desafios da humanidade. De cada pessoa.
E eu nunca dissocio. Se uma pessoa tem autoestima, não tem solidão, não sente solidão. Se uma pessoa sente solidão, não tem autoestima. Essa é a minha forma de ver as coisas e não é só a minha. Então, quando uma pessoa sente um vazio enorme, uma solidão enorme, uma pessoa começa a investir em quê? Em algo que tem, ou no outro, ou em algo que possa fazer atrair o outro que uma pessoa imagina ideal. Porquê é que as pessoas querem estar no topo da pirâmide também? As pessoas querem o outro, no fundo. As pessoas continuam a projetar a felicidade no outro. As pessoas podem estar profundamente frustradas, insatisfeitas, infelizes, não sabem porquê. É uma solidão enorme, uma enorme falta de autoestima, mas continuam a tentar chegar lá em cima no topo da pirâmide, em termos de sucesso. Porquê? Porquê é que as pessoas querem lá chegar acima? Do que é que as pessoas estão a fugir? O que é que as pessoas estão a procurar, erradamente, entre aspas, porque chegam lá e não conseguem nada? Tem tudo a ver com uma pessoa estar descentrada de si. Uma pessoa não cuidar de si, daquilo que sente. Por isso é que as pessoas às vezes endividam-se para a contrair empréstimos, para comprar carros que não têm dinheiro para pagar, para comprar coisas que não têm dinheiro para ter. Mas elas precisam daquilo para serem valorizadas pelos outros. Porque, por exemplo, o carro, às vezes, ele às vezes quase que deixou de ser um meio de transporte e passou a ser, ou no fundo sempre foi de uma maneira ou de outra, uma sociedade decadente, é isto que acontece, um símbolo de estatuto social. As pessoas, em vez de usarem os meios como meios, usam os meios para atingir determinados fins. Neste caso, neste enquadramento intelectual, o fim é a valorização dos outros. Mesmo que uma pessoa não tenha dinheiro para sustentar determinadas coisas, que têm mais a ver com o estatuto social. E toda essa necessidade de se sentir admirado e reconhecido e valorizado pelos outros, que tem no fundo a ver com profundamente e radicalmente, radicalidade filosoficamente, com uma falta de autoestima, uma pessoa está a tentar compensar. A pessoa, como não se valoriza a si mesma, como não gosta de si, como não sabe o que é, não sabe o que anda aqui a fazer, como é uma triste, perdida no mundo, sem julgamento nem moralismo, eu quero pôr a pensar que eu quero contribuir para a felicidade e consciência das pessoas, a pessoa não tem dentro de si, a pessoa vai procurar onde? Fora. Vai fazer o quê? Projetar a sua felicidade nos outros. E vai fazer o quê? Vai investir nisso. Vai investir na sua escravidão. Em todos aqueles relacionamentos falsos, hipócritas, que acabam por acontecer. Então as pessoas se usam umas às outras, porque as pessoas só posso estar com pessoas com dinheiro, só posso fazer esse tipo de coisa, preciso de estatuto social. Não posso estar com aquelas pessoas que não têm estatuto social. Não têm as pessoas preocupadas com aparências. Eu estou a falar assim porque é isso que acontece. As pessoas até mudam a linguagem. As pessoas criam alter egos. As pessoas não sabem o que são. Nem fazem nada para descobrir. As pessoas entram num jogo de maia, de ilusão. Tudo para tentar compensar, já repararam, a falta de autoestima. Que é uma coisa profundamente intrínseca, espiritual, emocional. Que precisa que uma pessoa dedique tempo para si mesma. E não investir em algo que é fora de si. Com aparências, com chegar ao topo da pirâmide, falsos sucessos, não sei o quê, pondo a saúde de lado, para devolver a falta de autoestima. Eu gosto daquela frase associada ao Will Smith. As pessoas gastam dinheiro que não têm para comprar aquilo que não precisam para impressionar pessoas que nem sequer gostam. E é assim que se vive. Muitas vezes o American Dream, o sonho americano, tem a ver com isto. E eu sou a favor de uma pessoa estar bem na vida, uma pessoa ter dinheiro para viver bem, eu sou a favor disso tudo. Mas terapeuticamente eu tenho que falar acerca das ilusões que as pessoas vivem, que no fundo não resolvem nada profundamente em termos de interior. As pessoas têm um profundo medo de estar sozinho. Acabam o relacionamento, têm de procurar logo outro. Têm de investir logo no outro. Depois investem no casamento, depois investem em vínculos. O relacionamento está a correr mal e as pessoas já estão tão... Há tanta coisa a unir aquela pessoa, a prender as pessoas, a prisão, a escravidão, que as pessoas têm muita dificuldade em separar. Porque já criaram muitas prisões. Mas depois fartaram-se de viver dentro de uma prisão. E depois, para se separar, entre aspas, não basta separar. Porque há muitas questões legais, há muitas questões ali pelo meio. As pessoas criaram prisões
Depois fartam-se viver nelas. É normal, é uma prisão. Isso é uma prisão, é uma escravidão. Então uma pessoa está a investir em quê? Na liberdade, na sua autolibertação. Uma pessoa querer viver uma vida livre, feliz, saudável, que tem tempo para si, para fazer aquilo que gosta e para conhecer aquilo que é, profundamente. Ou uma pessoa investe para chegar lá ao topo da pirâmide, a competir, a ganhar competições, a perder saúde porque é preciso continuar a cada vez ter mais, para ter mais para mostrar, para cada vez os outros valorizarem mais e todo esse tipo de coisa. Uma pessoa está a investir, uma pessoa tem de investir em alguma coisa, uma pessoa tem de fazer escolhas. Que escolhas é que uma pessoa vai fazer? Às vezes as pessoas mais felizes são aquelas pessoas que socialmente se olha para ela e não se dá nada. As pessoas veem às vezes os símbolos de estatuto social, isto é uma decadência profunda, como sinónimos de felicidade. Quanto mais símbolos de estatuto social uma pessoa tiver, quanto mais título académico, quanto mais pomposidade, mais feliz uma pessoa é. Isso é tudo ilusão, isso é tudo maia. E em que é que uma pessoa investe na vida? Em coisas profundamente interiores. Vamos imaginar, por exemplo, sem julgamento, sem moralismo. Eu quero contribuir para a felicidade e consciência das pessoas, eu quero colocar sementes para pôr a pensar. Uma pessoa recebe uma herança. Recebe o X dinheiro, que é o que é. Uma pessoa pode decidir, agora vou viver a vida, vou viajar, vou conhecer coisas novas, vou viver experiências novas, vou viver emoções novas, vou coisas novas, fantásticas, vou dedicar tempo para mim, que durante muito tempo estive a trabalhar, não tive tempo para mim, vou dedicar tempo para mim, para conhecer a mim mesmo, para não sei o quê. Ou, porque não tenho autoestima, vou ter de comprar um carro, depois nem sequer terei dinheiro para pagar, para sustentar, para depois as pessoas me valorizarem. Por causa de um carro que acaba por ser, não comprou porque precisa necessariamente, mas porque é um símbolo de status social. Estão a perceber que no fundo uma pessoa investe em coisas que profundamente realizam, por dentro, de dentro para fora. Ou uma pessoa investe em coisas onde uma pessoa procura uma realização inconsciente de fora para dentro. Esta é a escravidão. Uma pessoa investir em coisas onde uma pessoa procura a realização de fora para dentro. Porque não interessa se o carro é bom ou é muito bom. Isso... O que interessa aqui, terapeuticamente, é que intenção é que nós temos por trás. O que é que nós procuramos nas coisas verdadeiramente. Porque não tem problema nenhum ter coisas que são caras. Não tem nada a ver com isso. É o que está por trás. É interiormente o que é que nós procuramos. Se nós procuramos, estamos a realizar-nos dentro para fora e aquilo é só um